Olá, alô, esperamos que todos já estejam aí. Vou ver como é que tá aqui, se alguém já está dando sinal. Ok. Amém, gente? Só esperando alguém dar sinal se está todo mundo aí funcionando. Aí entramos, ok? Bom dia. Hoje a coisa estava meio complicada. Eu entendo, amados, eu sei que assim, não gosto muito de espiritualizar, mas eu entendo assim que algumas questões, não que o diabo saiba, porque ele não sabe de tudo, tá? Mas aquele momento que o diabo percebe um movimento, tá? Em direção a um culto, um movimento. Eu sempre falo assim, quando o diabo percebe os anjos chegando numa casa, ele se preocupa, né? E eu creio que esse assunto que nós estamos estudando, e é um assunto que hoje é um dos mais polêmicos, né? É um assunto assim que prepara a igreja para o conhecimento. Uma das coisas que eu digo assim, que uma das facetas que eu admiro na palavra de Deus é o quanto que ela se preocupou em deixar estabelecido as informações para nós, tá? Nós vamos começar hoje um assunto que nós não vamos conseguir fechá-lo por causa da questão de informações, interpretações e contextualizações que nós temos, que é essa questão dessa nova ordem mundial. Nós vamos, talvez hoje seria o aulão mais necessário que tivesse perguntas, porque eu sei que existem muitas informações sobre essa nova era, desde Opus Dei, Illuminati, maçonaria, Vaticano, outras nações geopolíticas, entendeu? E se o aulão fosse ao vivo ia ser mais fácil, não sei como é que um dia nós conseguiríamos gerenciar isso, né? E nós precisamos estar trabalhando aqui. Bom, vamos lá, vamos orar, vamos começar pedindo já. Senhor, nós queremos nos apresentar diante de Ti mais uma vez, pedimos graça, sabedoria, pedimos entendimento. E naquilo que nós vamos conversar, Senhor, nesse bate-papo sobre esses assuntos, que o Senhor possa trazer entendimento para as nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, a grande questão, amados, sobre esse momento é que, na realidade, o que nós sabemos é uma gota e o que nós não sabemos é um oceano. Existem muitas informações, existem muitas interpretações, tá? Ah, e não só interpretações apenas de textos, né, ou interpretações teológicas, mas existem interpretações de denominações, que nem os adventistas fazem uma leitura, os mormons fazem outra, a própria questão dos tradicionais fazem uma outra, os milenistas, pré-milenistas vão fazer outra. Então, é um assunto assim que muito difícil de nós, às vezes, discutirmos em função dessas interpretações, tá? Mas nós estamos aqui para tentar chegarmos lá. O que é importante, tá? Um dia, Daniel leu o livro de Jeremias, né, Jeremias 25:11, e entendeu que o exílio dos judeus iria durar 70 anos, depois iriam reconstruir Jerusalém. Nós, lembrando da aula passada, nós falamos que alguns sinais, e entre esses sinais, hoje nós vamos estudar as semanas de Daniel junto com essa questão da nova era. Bom, então ele entendeu que de 70 semanas deveria acontecer. Aí nós temos a construção de Jerusalém, a retomada, né, no capítulo 9, versículo 25, levou 7 semanas, tá? De 70 já sobrou 63 semanas. Aí temos 62 semanas desse período aí até chegar
na questão do Messias, né? Ou quando Jesus Cristo morre e ele ascende aos céus. Daniel entendeu que haveria uma parada ali, então 62 mais 7 dá 69 semanas, e ele teve a visão de 70 semanas. Aqui que começa a grande questão, aonde foi parar essa uma semana? Então, nessa semana, o governante que virá fará uma aliança com Israel. Aí, gente, para entender essa semana, quando você vai para o capítulo 9 de Daniel, você vê que ela ainda não aconteceu, porque nunca houve em Israel nenhum tipo de aliança, nunca houve em Israel nenhum sacrilégio terrível no templo, abominação. Nós falamos domingo passado que algumas pessoas questionavam historicamente, né, a probabilidade disso ter acontecido, né, quando Tito invadiu Jerusalém. Nós comentamos que isso não é possível, porque apesar do templo ter sido destruído, ele não foi completamente aniquilado, tanto é que uma parte dele existe até hoje, mas ao longo desse processo ele passou por várias aniquilações, né, ou destruições. O próprio Saladino, quando ele conquista Jerusalém, não fez questão de reconstruir o templo, mas ele fez questão de demarcar lugares possíveis de futuras não sinagoga, mesquitas, né? O que mais? Esse sacrifício, muitas pessoas colocam que foi aquela abominação que Antíoco fez quando ele matou um porco. Aí nós comentamos domingo passado que isso é muito forte no contexto, mas ainda não é, porque não houve um período de paz e não houve um período onde o terceiro templo seria reedificado, porque entendemos que essa aberração, ou esse anticristo, né, ele vai chupar para si o papel de aquele que é Deus, né? Então, precisamos estar entendendo isso. Então, se lembra desse quadro. Nós falamos que nós estamos na era atual, não sabemos quando será o arrebatamento, mas nós temos sinais. E os sinais que nós vamos estudar hoje seriam o que nós chamamos das semanas de Daniel, tá? O que é importante aqui, gente? Veja só. Então, no ano 457 foi quando ele teve a visão, tá? E aí nós já falamos, passou-se 7 semanas, depois nós temos 62 semanas. Imagine esse quadro aqui, que é do 2020, e esse versículo aqui, que é talvez o mais importante. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Bom, Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, ele escreve sobre a volta de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja. Só que houve uma interpretação errada por parte daquela igreja cristã, e eles entenderam que o Senhor estaria voltando por agora, ou por um período curto de tempo na qual eles estavam vivendo. E aí eles fizeram algo que foi começar a imaginar que a data seria daqui a alguns meses, ou mais ou menos alguns meses eles pensaram, porque eles chegaram a vender tudo, e eles se dirigiram até a igreja, ou nas casas, né? E eles começaram a ficar esperando a volta de Jesus, ou o arrebatamento. Lembrando, gente, que Vespasiano era o governador, né? Diocleciano tinha acabado, já estava pronto para assumir, Vespasiano morre, Diocleciano impetra uma perseguição muito grande ao cristianismo, né? Então, havia muitos sinais que a igreja primitiva olhava de perseguição e Roma se fortalecendo, e aí eles entendendo que, de repente, aquilo realmente poderia ser, tá? Um sinal de que o arrebatamento estaria próximo a acontecer. Aí Paulo escreve a segunda carta dizendo, opa, peraí, não é assim. Tem alguns sinais ainda que precisam acontecer, e são esses sinais que eu e você, como igreja, precisamos estar atento. Esses sinais não são sinais para produzir medo, mas esses sinais são para nós pensarmos. O maior deles é que nós estudamos aqui, que seria o momento desse arrebatamento. Então, esse arrebatamento, a igreja ficará até os 4 cavaleiros, que é a grande pergunta. Tá? Então, existem muitas pessoas que interpretam que a igreja vai passar por um período de tribulação e depois ela vai subir. Deixa eu voltar aqui para terminar só essa leitura aqui.
tá? E ela vai subir em algum momento. Veja só, amados, primeiro, tá? Como eu disse no primeiro momento, há 2 domingos atrás, nós vamos ficar na Bíblia. Tanto é que, conforme for as dúvidas, eu pensei em fazer um estudo especificamente de Apocalipse. Tá? Aí, de Apocalipse, olhar o livro de Ezequiel e Daniel. Nós estamos olhando Daniel para Apocalipse aqui, tá? Então, nós iríamos fazer o caminho ao contrário, porque lá tem muitos sinais e muitas informações, principalmente o capítulo 10, 11, 12, o 13, né, que é fantástico, quem é aquela mulher, quem que é esse dragão. Conforme for as perguntas, se eu ver que ainda há interesse sobre o assunto, nós poderíamos com certeza aprofundar um pouco mais na questão desse momento, pela visão de Apocalipse, né? Então, veja só, eu, Silas, olhando a palavra de Deus, não consigo entender que a igreja vai ficar na abertura dos 4 cavaleiros. Mas eu consigo entender que haverá um sinal muito forte para com Israel e para com esse mundo, essa formatação desse mundo, por isso do estudo de hoje. Então, eu acredito que essa nova ordem mundial, que já começa lá atrás, nós temos informações dela na Revolução Francesa, em 1876, nós temos informações dela em 1704, nós temos informações dela nas caravanas de Colombo, Colombo que descobriu a América, as 12 caravanas, as 12, os 12 embarcações, né, cada uma com o nome de uma das tribos, tá? Não sei se vocês sabem que Colombo ele era um judeu que foi obrigado a se converter ao catolicismo naquela perseguição da Inquisição, né? E aí quando ele vai descobrir novas terras, que o caminho dele era descobrir novas terras, ele estava pensando no povo dele que estava na Europa, sendo castigado. Então, assim, quando ele começa a colocar essas questões, tá, ele aceita o encargo de sair atrás para navegar, tá, e ele vai atrás, então, de um lugar para Israel. Por isso que ele escolhe as naus ou as caravanas, as embarcações, foram 12, cada uma com o nome de uma das tribos. É claro que isso passa despercebido, tá? Mas é interessante. Então, eu consigo entender que o que é importante para nós é a formação da nova era ou da nova ordem mundial, tá? Nesse sentido. Então, o plano profético de Deus para o aparecimento do anticristo é muito claro, amado. O anticristo somente aparecerá depois que o mundo for organizado em 10 supernações. Cada uma dessas nações chefiada por um líder. Então, é muito importante isso. Então, vamos para as escrituras. Tá? O texto que nós estamos partindo de Daniel para Apocalipse. Depois disso, continuei olhando nas visões da noite e eis que o quarto animal, nós não estudamos sobre os animais, tá? Mas cada um desses animais vai simbolizar uma das nações, e é interessante isso, porque o animal que vai simbolizar a Europa é um animal que devora, né, que vai destruindo, e aí quando você consegue jogar isso na questão escatológica, faz muito sentido, tá? Mas nós não estudamos, ok? Qual tinha dentes grandes de ferro, olha só, ele devorava e fazia em pedaços e pisava com os pés, sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres, tá? 10 chifres. Quando a Europa Ocidental passou a existir, gente, em 31/12/92, a Europa só foi existir, é muito importante que você entenda isso, após a queda do Muro de Berlim, foi em 1989, tá? A partir dali, a Europa unificou-se. Todos os escatologistas entendiam que, como João estava na ilha de Patmos, quando ele olha para a Grande Babilônia, ou quando ele vai se referir a Roma, ou a besta, que nós vamos estudar um pouquinho isso hoje, tá? Ele tinha uma visão geopolítica da época dele. A única pessoa que vai citar nações é Ezequiel, nações que vieram a existir agora. Tá? Então é muito importante quando você parte da questão de João, João está olhando e ele não está descrevendo as nações. Quem vai descrever as nações vai ser Ezequiel. E é muito interessante, nós também não estamos estudando, tá?
mas estudar Ezequiel 38, versículo por versículo. Nós faremos algumas citações aqui, mas estudar versículo por versículo é muito interessante quando você começa a colocar Ezequiel 38 lá em Gênesis 10. Lá em Gênesis 10, tá? Você vai ter Deus falando sobre as futuras nações, Turquia, Líbia, que você fala, cara, mas não existiam essas nações. Mas é Deus mostrando para a igreja de uma forma tremenda como que é. A interpretação disso que é complicado, tá? Vamos pôr os mormons, vamos pegar uma visão desse momento da Europa como uma grande mãe comendo tudo como sendo o dragão. Os adventistas vão olhar para a Europa como um parceiro dos Estados Unidos. Já os Estados Unidos conseguem olhar para essa besta ou achar que esse dragão é os Estados Unidos, os adventistas. Mas eu não consigo enxergar assim, porque biblicamente foram os Estados Unidos que sempre auxiliaram Israel em todos os momentos, tá? Então, assim, todo o armamento bélico que Israel tem hoje, toda defesa. É claro, gente, que Israel inventa e vende para os Estados Unidos. É uma coisa que nós precisamos ver também, tá? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, a disputa ali que eles entraram na Alemanha, tá? Os aliados principalmente, não foram para salvar a população, eles entraram com ordem para resgatar os cientistas. Tá? Então é uma história dentro da história, que aqui não seria o caso, mas quem gosta de história é só pesquisar como que os grandes cientistas foram sequestrados, parte pela Rússia, parte pela Alemanha, pela nações aliadas junto com a Rússia, mas os Estados Unidos também fez isso. E grandes descobertas foram feitas através desse pessoal. É interessante uma série na Netflix, tá? Que acho não na série, no Prime Video, né? Que é sobre caçadores de nazismo. Depois eu vejo o nome certinho, mas é com Al Pacino, é fácil de localizar, tá? Ela é nova e ela fala muito sobre isso, sobre esses cientistas alemães que foram para os Estados Unidos. E ali eles estavam querendo, e agora na série ficção, reconquistar e fazer a Alemanha de volta, tá? Ok? Então, essa data é importante, é uma data da unificação, começou dia 1º de janeiro de 1993, já discutindo-se a moeda, que seria até hoje o euro e etc, etc. Mas muitas informações que nós temos aqui, tá ok? Isso aqui é importante, gente. Veja só, em 1957, Alice Bailey, que era então líder da Casa Teosofia. Teosofia, quem é esse Teosofia? Teosofia é um grupo que saiu dos Illuminatis. Esse pessoal, eles vão brigar com os Illuminati pós-Revolução Francesa. Nós estamos falando aí do ano 1800. Uma das questões, tá, que Napoleão Bonaparte começa a conquistar toda a Europa era a intenção por detrás desse grupo. E você sabe que Napoleão Bonaparte ele tenta fazer uma volta ali, ele vai perder a famosa guerra de Waterloo, até onde estava conversando com Amós sobre esse lugar, né? Então, assim, a história de Napoleão, quando ele chega para conquistar a Europa, é em função dessa casa, desse pessoal patrocinando e incentivando o cara a ser o conquistador, o imperador. Quando ele vai invadir Portugal, vocês sabem que quem salva os portugueses ou a família real é a Inglaterra. Tá? E a Inglaterra segura Napoleão para dar tempo para a família real escapar. Quem gosta de história e da vida, a biografia de Napoleão, um dos autores, tá? Ele fala o seguinte, que Napoleão chega e olha e avista as caravelas da família portuguesa já se distanciando do porto, né? E ele fica com muita raiva daquilo. E essa família portuguesa chega no Brasil, vocês sabem, aí a história não é o caso aqui, 1808, e aí começa todo o momento que eu creio que Deus tinha planos aí para que o Brasil pudesse ser o que ele é hoje, e é uma potência que até hoje nós brasileiros não reconhecemos, não valorizamos, mas eu creio que a boa e poderosa mão do Senhor estava aí. Por quê? Porque senão o Brasil seria uma colônia como a Etiópia, a África ou o Sudão, tá? Que agora estão começando a desenvolver, tá bom? A primeira questão é, por que 10 nações especificamente? Tá? Então a resposta se encontra em conhecimento de crença espiritual do ocultismo, que vem dessa teosofia. A teosofia é prima irmã, tá, dessa questão que nós chamamos de verdade oculta, que o Alex Crowell
vai ser um dos grandes defensores dessa teoria. Quem gosta de filmes, o Nono Portal com John Depp, um filme que fala sobre essa questão. Eu já disse no domingo passado que os filmes, na realidade, são uma projeção de muitas coisas que nós percebemos ou não sabemos, uma maneira de informar, tá? E nesse filme, John Depp, eles estão à procura de um livro que fala sobre esses portais. A teosofia, juntamente com esse pessoal, acreditava nisso. E eles eram extremamente cabalistas, tá? E por serem extremamente cabalistas, eles acreditavam no número 10, que é o número um e o 0. Um é o poder de unidade, um só Deus, por isso que Deus diz que ele é esse um, a cabala é um roubo de Deus, e o 0 que é o infinito. Então, 1 mais o 0 daria o aperfeiçoamento, o Admirável Mundo Novo, né, que é um livro, inclusive, famoso, né? Então, você vai ver esses autores, muitos autores, gente, não é que eles sejam adeptos dessa seita, mas eles fazem parte também desse... Ou eles leram, que nem o Dan Brown, ele não é historiador. Aliás, ele separou agora, né? A mulher está exigindo uma grana enorme, porque foi ela que informou a ele toda a história por detrás do Código da Vinci e dos Illuminatis, né? E o Dan Brown não é um historiador, ele não é um pesquisador. A esposa dele era professora de história e a esposa dele que relatava muitas dessas informações, que ele teve uma criatividade, um gênio, não vamos tirar o valor do homem, de reescrever e fantasiar de uma maneira ficciosa, mas baseado em informações. Todas aquelas informações do Código da Vinci, aquilo lá existia e existe até hoje, né, em muita literatura, e muitas pessoas acreditam que é a grande questão que eles falam que é uma verdade oculta, né? Não sei se você sabe, o Alex Crow, ele dizia o seguinte, a gente vai falando que vai lembrando de coisa, né? O Alex Crow dizia o seguinte, que na realidade o diabo era irmão de Jesus, tá? Só que o pai, Deus, gostava mais de Jesus. Aí numa briga lá, o pai falou, quer saber uma coisa? Eu vou te expulsar daqui de casa. E expulsou, né, o diabo, e o diabo até hoje tenta brigar para reconquistar o amor do pai. Então, é umas coisas absurdas, tá? Por que absurdo? Porque isso já foi desconstruído, mas tem pessoas que ainda acreditam nessas mentiras, tá ok? Vamos lá, quais são essas nações? Isso que é muito importante, gente. Como eu disse, eu estou para enviar para vocês, mas isso aqui você consegue na internet, as 10 nações, o plano da nova ordem mundial. Eu consegui, porque eu fui a checar este mapa aqui que eu vou mostrar, que é o próximo slide. Mas essas são as 10 nações, lembrando que a América do Norte é a primeira e vocês já vão saber por que ela é a primeira. Olha só como é que foi esse mapa feito, e eu vou mostrar mais um antes deste, tá? Assim ficaria segundo a visão da nova ordem mundial. Vamos lá, o que é mais importante ainda. Esse mapa foi feito em 1942. 1942, já tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial, tá? Falamos na aula passada, né, que na aula passada, né, que a Primeira Guerra, eles queriam aquela guerra, mas não tinham motivo, eles pegaram com pretexto o assassinato do Ferdinando, né, e aí eles começaram uma guerra numa proporção onde eles puderam testar uma série de coisas. E aí eles fizeram esse mapa. O que é importante esse mapa para nós? Esse mapa baseia-se naquele um anterior, tá? Aquele mapa anterior é de 1870. Esse aqui é de 1942. Ele está um pouco reformatado no sentido de estar mais bonitinho, né? Mas o que eu quero que vocês vejam é isso aqui, gente. Naquele mapa primeiro não tinha esse umbigo. O Rabino Fritzer, ele diz o seguinte, que quando ele olha para esse mapa, ele consegue entender que Israel é o umbigo do mundo. Se você pegar um cartografista, né, e fazer a divisão certinha, Israel está exatamente na proporção do corpo humano como o umbigo está em nós, ou seja, no meio. Esse é Israel. Em 1942, por que é importante, gente? Porque Israel só conseguiu ser reconhecido em 1948. Nós estamos falando de 6 anos para frente. E ainda nós estamos falando praticamente metade indo para o final da guerra
da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando de Hitler, já está pensando em invadir, ele estava bombardeando a Inglaterra em 1942, ele estava fazendo uma frente, a França ele já tinha conquistado, tá? E ele já estava com um plano, com uma outra parte do exército tentando combater a Rússia. Hitler queria tomar conta de tudo. Sabendo também, gente, que Hitler tinha um batalhão, e você pode ver isso. Ah, pastor, mas o senhor cita muito filme, não a Bíblia. Gente, é mais fácil, tá? Às vezes no filme você vê que aquilo lá, a ficção se baseia de algum lugar, de alguma fonte, né? Você vai encontrar o Caveira, né, no primeiro filme do Capitão América, onde ele é um grupo dentro do próprio exército alemão, místico, eles saíam atrás de coisas místicas. Se você quer mais, existe um documentário na Netflix sobre esse pessoal, sobre coisas que eles já acharam. Bom, agora nós precisamos avançar. Então, essas profecias são muito claras em prever que o mundo nos dias finais, antes, muitos acreditam, ou durante a tribulação, será organizado em 10 nações, estados ou 10 regiões. Bom, o Silas Fernandes entende que, em primeiro lugar, vai acontecer antes esse preparo para que a igreja possa começar a ver os sinais. Tá? Vai ser num piscar e abrir de olhos? Sim. Vai ser como um ladrão? Sim. Mas o Senhor avisa aos seus. E nós vamos ter que aprender a olhar para Israel. Vocês já perceberam que a partir de uns 10 anos para cá, inclusive foi lançada uma Bíblia na Bélgica, na Sociedade Bíblica de lá, e vai ser levado para quase todos aqueles países, principalmente a Europa, uma Bíblia onde foi retirado a palavra Israel. Tá? A Karen Armstrong, quando ela esteve com o Sérgio, esse Sérgio que foi morto, né? Foi feito um filme dele agora, né? O Moura, que acho que esqueço o nome do artista, mas ok. Ele que faz o papel do Sérgio, né? O Sérgio embaixador, que morre naquele atentado. E quando você começa a olhar para o que Karen Armstrong fala, ela escreve vários livros, um deles eu citei semana passada, Em Nome de Deus. Ela escreve também sobre as guerras que existem no mundo. É uma frase que eu sempre usei dela, né, em algumas aulas, em algumas mensagens. Você pegar todas as guerras, retirando a guerra da América do Sul, que é a FARC, né, que é uma guerra, uma disputa revolucionária, tá? Não sei se você sabe, a FARC ela é oriunda da teologia da libertação, tá, gente? Então, teologia da libertação, Leonardo Boff, aquele Gutierrez, aquele pessoal que esteve no Brasil, lá no Nordeste, montando tudo isso, ok? E a Segunda Guerra, a Guerra da Papoula, ali na Ásia Menor, né, que foi a Guerra da Heroína. Então, todas as guerras que já esteve no mundo, todas as guerras, ela tinha um fundo religioso, tá? Menos essas duas, entendeu? Então, Karen Armstrong fala assim, será que não é hora do mundo perceber, se nós conseguirmos fazer com que todas as nações entendam, Israel principalmente entenda que existe só um Deus, nós poderemos trazer paz ao mundo. Então, essa é uma das propostas que a nova ordem mundial vai trazer e vai tentar estabelecer. Então, precisamos correlacionar esse momento com o capítulo 13 e o capítulo 7 de Daniel. Então, vamos lá. Daniel 7, depois eu continuei olhando as visões da noite, tá? Falando, estando eu a considerar os chifres, tá? E aqui, ó, tinha 10 chifres, veja só, Daniel 7, que nós já lemos lá no comecinho, e aí você tem Apocalipse, tá? Essas 10 diademas, ou 7 cabeças, 10 chifres, é uma coisa para nós estudarmos, se nós formos estudar o livro de Apocalipse, né, que eu falei no comecinho do estudo, se houver interesse nós podemos continuar, mas essas 7 cabeças, nós entendemos que são 7 lideranças, ou 7 organizações, tá? E 10 chifres são 10 nações. Se nós pegarmos as organizações, nós vamos citar duas hoje, o NAFTA, tá? E a ONU. E nós temos outras organizações, então 7 organizações que vão dar força para esses 10 chifres também. Então, nós já falamos, esses 10 chifres são 10 nações. Eu, particularmente, penso naquele mapa primeiro, tá? Que aquele mapa dividiu em regiões, 10 regiões.
Tá? Então, o que tanto João quanto Daniel viu, né? Daniel, ele está orando, e João está lá vendo a abertura dos selos, e eles percebem que sai da terra, tá? Principalmente Apocalipse 13, que é mais exato, uma força militar, tá? E sairá da terra uma força religiosa, ok? Então, tanto a força militar quanto a força religiosa. Bom, vamos lá então. Na força militar, os adventistas acham que é os Estados Unidos. Por quê? Porque essa força vai ser ferida de morte e vai ser dada como morte, mas a besta, que é o religioso, vai dar força para ele. Então, veja só como que é forçar um texto. O que, que eles falam? Que quando teve aquela quebra da bolsa, tá? Aquela, o Marco Aurélio está colocando aqui uma coisa bacana. Aquela operação, isso mesmo, paperclip, né? Obrigado, Marco Aurélio. Então, quando você vê aquela teoria, eles pegam 1929, a queda da bolsa dos Estados Unidos morre, tá? Mas em 1930, 31, 32, 35, 34, eles levantam e se torna o que é uma potência hoje. Então eles vão colocar, eu não consigo ver isso. Essa é mais uma teoria lesliana, né, do Lelo, né? Em homenagem ao Lelo. Porque eu não consigo enxergar isso, amado, porque nós estamos falando de pessoas, porque senão João falaria, ou o próprio Daniel. Então eu acredito que são duas pessoas que vão representar. Tá? Então, nessa questão do poder militar, você tem duas forças muito claras aqui. A NAFTA, né? A NAFTA, ela pega força em 1976. Tá? Você tem que entender que a partir da década de 70 houve algumas 69, 70, tá? Olha o mundo geopolítico, está acontecendo no Vietnã, ok? Mas está a disputa pelo canal de Suez, está sendo montado ali, por quê? Porque tudo está girando em torno dessa época para a questão do petróleo. Sempre há uma cobiça. Você lê Ezequiel 38, você vê que Deus coloca em Gog o interesse pelas terras, pelo ouro e pela prata de Israel. Tá? Então, ouro e prata, Israel não tem uma quantidade para levantar o mundo inteiro contra ele, mas o conhecimento e o que representa, sim. E nós temos a ONU, a Organização Nacional das Nações Unidas, tá? Que é uma elaboração, gente, pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Aqui, quem está por detrás é a primeira região, que é os Estados Unidos, tanto NAFTA quanto os Estados Unidos. Ah, mas o Donald Trump agora ele parou de dar dinheiro para a ONU. Gente, o Donald Trump ele não faz parte do Screw, tá? Todos os antigos presidentes faziam parte dessa organização que é um braço dos Illuminati. Então, um outro aulão que a gente poderia fazer é sociedades secretas, desde os templários. Tá? Porque o que acontece pós ano 970 até o ano 1100 é algo inacreditável. 1002, 1003 começa-se a cobiça por Jerusalém e começa a formatação de um exército santo. Tá? Você vai ter em 1428, o término, praticamente, a condenação dos últimos templários, justamente por causa das terras. Só que eles já tinham comprado, gente, um monte de terras na França e na Inglaterra. Quase tudo, que nem aquela loja famosa, Harold, né? Que era do sogro da princesa Diana. Quem já foi em Londres já deve ter ouvido falar, ou passado, ou se você gosta, já deve ter ouvido, entendeu? Então, essa loja, ela era da propriedade do François, que é o Le François, né, que é aquele último francês, que era um templário. O Vaticano, ou Constantinopla, já tinha perdido o poder, nós temos Roma se fortalecendo através do Vaticano, tá? E ele manda matar como sendo um herege, falou que ele era adorador de Satanás, para pegar aquela porção. Não sei se você sabe, aquela loja pertence ao Vaticano. Então, o Vaticano tem muitas outras lojas em Londres, na Inglaterra, e coisas que você nem sabe pertencem ao Vaticano. Claro, paga-se um grande aluguel. Tá? Então, isso nós poderíamos talvez fazer um estudo somente sobre a sociedade secreta. É um assunto interessante, mas não bíblico. Tá? Então,
Fica a critério, talvez um dia fazer um bate-papo lá no aulão com nós retornar. E do mar, esse ser religioso, né? Que seria a besta. E aqui nós precisamos entender, gente, que quando você vai para o hebraico, tá? Nós estamos falando do Velho Testamento. O hebraico, a besta sempre significa uma força bestial que vai tomar conta do pensamento das pessoas. Interessante isso. E quando você vai para o Novo Testamento, você tem ali já uma outra informação, que é o que Paulo vai chamar de comedores de mente, que é a palavra cosmocrato. Então, assim, é muita informação. Por isso que eu estou falando, eu sei que a gente vai rápido, o pessoal reclama de mim, mas tem que, ó, já são 10h15, gente. Então, uma interpretação para o número 66, que é o diadema da besta. Nós pulamos muitas informações aqui, que é o capítulo 11, 12 e 13 de Apocalipse, tá? Onde esse diadema estará na coroa, e aí você vai ter que Ezequiel, que esse diadema estará também sobre essa pessoa. Essa pessoa vai ser um líder religioso, e aí vem a primeira hipótese. A primeira hipótese surgida e muito forte, que é a palavra vicarius filei dei. Tá? Essa frase, gente, ela foi dada por Vamos com calma, senhor, já estou mandando aí com calma aqui. Uma interpretação, olha lá, essa vicarius filei dei está na coroa papal. Só que é numeral, então esse número dá 666. Por isso que muitas pessoas acreditam que seja o Papa ou alguém vindo do Vaticano para ser essa besta. Quem que deu essa coroa e quem que escreveu isso? Constantino. Quem influenciou Constantino foi a mãe de Constantino. Constantino não era convertido, gente. A conversão de Constantino, não, ele não se converteu. Ele se apaixonou e ele foi um cara que fez uma barganha. Por isso que quando ele pede o concílio de Nicéia, tá? Ele faz uma amizade com os padres. O que vocês querem? Querem concílio? Por quê? Nós precisamos, por uma vez por todas, parar com essa discussão. É um cara chamado Armínio. Por isso que vem arminianismo, né? E desde lá vem essa discussão. Depois tem um cara muito forte chamado Ário. Esse Ário, ele dizia que Jesus, ele era um homem que recebeu o Espírito na hora do batismo. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele, ele se torna forte, ele se torna Deus. Ali ele passa a ser Jesus. E quando ele está indo para a crucificação, tá, o Espírito Santo sai dele, tanto é que ele cai carregando a cruz, né? Quando ele recebe ajuda, né? A voz sempre me lembra no nome desse personagem, Simão, mas ele recebe ajuda para carregar a cruz. O filho dessa pessoa que carregou a cruz, chama-se Rufo. Ele vai ser um dos fundadores da igreja lá do Egito, a igreja da caverna, né? Minha cabeça vai assim, quando que eu estava falando? Vamos voltar aqui. Então, Constantino dá, e vocês sabem, gente, que quando Constantino morre, quem assume o poder é o sobrinho dele. O cara era satanista. É o cara que vai esconder um monte de coisas que os templários já tinham pego, tá? E a mãe de Constantino, ela para tentar derrubar o sobrinho, ela começa a vender pedaços da cruz, dizia ela que era cruz, mas vendeu tanto pedaço que dava para fazer 37 navios, né? Então, e assim vai, a história é muito bacana. Vamos avançando um pouquinho mais, tá? Então, o ponto mais principais da profecia são, na parte final dos dias, o inimigo, que agora Ezequiel, tá? O inimigo, chamado Gog, Demagog, invade a terra do povo. Então, veja só, nós saímos de Daniel, pulando para o Apocalipse, temos que cair em Ezequiel, para você entender quem é essa besta e quem é esse anticristo que vai se levantar. Então, muitos acreditam que a Rússia, o Magog, está reunindo seus aliados para essa invasão e que Vladimir Putin, o Gog, Demagog, está preparando essa invasão. Bom, nós cremos nisso, nós sabemos disso, com certeza nós temos essas informações, tá? E há uma possibilidade muito grande, sim, por causa de um dos animais de Daniel, que é um urso. O urso voltará a rugir. Ele diz isso quando aquela pedra no sonho dele vem e destrói, né? E aí ele fala assim, mas assim mesmo o urso voltará a rugir. E quem que é o urso? Todos os escatologistas entendem que é a Rússia. A Rússia, gente, quando ela é desmembrada,
né, a grande mãe Rússia, né, e quando acaba a Guerra Fria, tá, todo mundo achou que a Rússia ia, principalmente a Tchecoslováquia, a Hungria, tá, outros países satélites, eles iriam se tornar grandes nações. E a Rússia começou de novo a pegar todos eles, tá? Olha a história da Polônia. E a Rússia está aí se fortalecendo belicamente, tá? Em todos os sentidos, né? E a Rússia está fazendo aliados. Nós já vamos falar um pouquinho sobre esses aliados, tá? Aqui estão algumas perguntas para nós irmos já para o encerramento, tá bom? Primeira pergunta que nós talvez precisamos fazer, Ezequiel 38, 39, é o Amargedon, tá? Pré-invasão de Israel? Primeira pergunta, Silas, tudo isso vai acontecer quando? Gente, o Amagedon vai acontecer depois que a igreja foi arrebatada, tá? Ezequiel 38 e 39 fala que Deus vai colocar no coração da Rússia ou de Gog o interesse para conquistar essas terras. E ele vai se unir com algumas nações, nações que estão ali dentro desse texto, nações que estão lá em Gênesis capítulo 10. Tá? Então, assim, nós não conseguimos ver isso. Então, para que isso aconteça, gente, vai ter que ter um tratado de paz, é aqui que eu quero chegar, vai ter que ter um tratado de paz com Israel. Esse tratado de paz pode ser que aconteça com a igreja aqui ainda, para nós começarmos a perceber, vai começar a se cogitar em permitir Israel construir esse templo, vai se começar a falar sobre essas 10 regiões de Ezequiel, aí sim eu creio que nós seremos arrebatados. Eu não creio que nós vamos passar na tribulação, apesar de que, lembre-se, se você for pesquisar, você vai encontrar muitos autores que acreditam que nós vamos passar pela metade e outros autores também que acreditam, tá, que esses sinais ou esses cavaleiros, pelo menos os 4 primeiros, eles foram abertos já em 1914, quer dizer, 1908, tá? Mas o auge do primeiro cavaleiro é 1914, e aí você vai ter o Cavaleiro Amarelo já na guerra química que nós estamos presenciando, tá? Com a invasão em 1991, tá? Dos Estados Unidos com aquela região do Iraque atrás de Saddam Hussein. Bom, esse é um estudo, gente, que a gente teria que sentar, porque tem muitas datas, e eu gosto às vezes de citar datas, porque você pode ir para o Google e pesquisar. Entendeu? Segunda pergunta que eu faria para vocês é essa. Vladimir Putin é Gog de Magog? Amado, dá a entender. Por quê? Vamos lá pelos sinais. Primeiro, esse Gog é alguém que vai fazer aliança com algumas nações. O Vladimir Putin ele fez a aliança com a Síria, tá? Ele fez aliança com o Irã, ele fez aliança com a Turquia, ele está negociando algumas questões com a China, ele dá uns rampantes lá, mas se você for olhar, ele não falou nada, ele não se pronunciou em nenhum momento contra esse vírus, o Covid-19, culpando A ou culpando B. Quando a filha do dono da Huawei, né? Huawei, que hoje detém o 5G, tá? Ela foi presa vindo do Canadá, teve que fazer aquela baldeação nos Estados Unidos para poder ir, voltar para a China ou para pegar um voo para a Europa. Ela é presa. E ali o Putin tenta, inclusive, se aliar, né, na questão diplomática com a China. E ele discute muito, tá lá nos jornais. Inclusive, ele faz algumas ameaças por Trump. Mas por detrás do Trump nós temos o Bill Gates, nós tínhamos na época, né, o Mark Zuckerberg, né, do Facebook, e nós tínhamos o pessoal, 3 caras, que eu não vou conseguir falar o nome, mas eu já li muito sobre eles, que é do Vale do Silício, que tem uma base na Índia. Então, eles que alertaram o Trump sobre a questão do 5G, que Trump, se você vai ser vigiado em tudo, porque é a criptografia da internet. Lembrando, gente, que eu já falei aqui que nós fizemos, existe uma das teorias, né, que o número da besta, www, que é a pesquisa primeira do Google, né, e coincidentemente dá 666,
Então, a internet seria uma da influência da besta. Pode ser que sim, pode ser que não. Segunda pergunta, quem é o anticristo e quem é a besta? Bom, esse anticristo, primeiro, será uma pessoa política, nós já estudamos no domingo passado e no domingo retrasado. Então não vou falar muito sobre ele, mas você sabe que é uma pessoa política, se levantará com poder, etc, etc. Quem que é a besta? A besta é uma pessoa religiosa que vai ter autoridade para falar das coisas relacionadas a Deus, mas não falará de Deus. Tá? Aqui, amado, nós precisamos entender que esses levantes sempre aconteceram. O próprio Constantino, né, 362, ele fala que ele teve uma inspiração em Deus e ali, 325, desculpa, e ali ele teve a informação de quanto Deus estaria com ele. E aí você vai ter ao longo dessas histórias, essas informações. Tá? Se pensou, já foi pensado, né, que a Igreja Católica Ortodoxa seria dele que se levantaria uma vez, porque a Igreja Ortodoxa ela rompe, né, no Concílio de Trento em a Monte Hebron está no 1528, 1518, é 10 anos antes. Tá? É assim que a gente guarda a data, tá, gente? 1518, tá? E a Igreja Ortodoxa praticamente rompe totalmente, né, com o que nós chamamos Vaticano, a história de Constantinopla, mas eles vão, nos tempos atuais, se aliar, tá, a Rússia. Por quê? Gente, se você quem já foi a Israel sabe disso, a maioria, a maioria das pessoas dos grandes lugares, né, que nós temos ali em Israel, pertencem a maioria à igreja ortodoxa. Então, para essa igreja ortodoxa chegar, uma hipótese, tá, gente? Uma hipótese, chegar a dizer assim, gente, nós estamos dispostos a devolver para a humanidade, né, o Santo Sepulcro, nós estamos dispostos a devolver para a humanidade essa e outras partes, né, que é tão importante para a fé, uma vez que nós sabemos que existe um só Deus. Então, se o cristão chama esse Deus, tá, de Deus, né, o judaísmo vai chamar de Jeová, né, os povos islâmicos, né, vão chamar de Alá, mas é um só Deus. Aí, claro, porque você não vai ter o hinduísmo aqui, o sionismo aqui você não vai ter também, você não vai ter as religiões mais esotéricas. A Índia é uma incógnita numa questão de religião, porque mesmo que você fale que é um só Deus, tá? Você tem ramificações tantas desses deuses, por isso a casta indiana é feita de uma forma religiosa, que eles nem contam mais. Ok? Por isso a disputa da Rússia com a questão de Caxemira, gente. Você lembra quando eles tentaram pegar e Caxemira tem, porque a Rússia deu urânio para eles, eles têm uma bomba nuclear. Aí a Índia foi lá também, quis uma bomba nuclear, e aí Israel falou, não, não dê essa bomba para ele. Nós estamos falando de 1996 para 97, né? Então, assim, por que eu sei disso? Porque no 1998 eu estava no Canadá, eu sempre conto 2 anos antes. Guarda-se datas assim, tá, gente? Então, é uma questão. Para nós encerrarmos essa pergunta, quem é o anticristo? Primeira coisa, gente, só pense nisso. Um líder político, tá? Forte o suficiente para propor essas 10 nações, ou dizer que o mundo seria melhor para termos uma agência de 10 nações controlada por 7 organizações. Aí a ONU, NAFTA e outra mais ficariam satisfeitos. Quem é a besta? Um líder religioso que vai dizer que ele recebeu a revelação de um só Deus e vai dizer, ó, vamos fazer as pazes com Israel, vamos deixar Israel construir o templo. E aí talvez por isso que quando o Papa João Paulo II foi lá fazer a paz com a igreja ortodoxa, certo? Aquilo foi um auê, né, em todas as informações. Aí o Papa Francisco, foi ele que acabou sendo assinado no comando dele. O Papa Francisco realmente reconheceu isso. Lembrando que o Papa Francisco ele tem uma conotação muito esquerdista por causa da América do Sul. Todos os padres que vieram para a América do Sul, oriundos da América do Sul, sofreram influência de Gutierrez. Gutierrez é um personagem que surge na nossa história em 1963 para 1964. Tá? Ok? Outra pergunta que não quer se calar. Em Ezequiel 38, gente, nós temos informação de que o Irã irá se levantar. É outro nome que está lá, é claro.
Mas quando você vai estudar aquela nação que nem... Por que nós sabemos que Gog é a Rússia? Tá? É Magog, no caso, né? Por causa da região que ela está e dos povos que estavam ali desde a formação, né? E ali nós temos a história comprovando que esse povo vem de lá. Que a nossa origem fica confusa, a não ser que porque nós temos mestiços, nós temos raízes africanas, nós temos raízes indígenas, nós temos raízes europeias, tá? Mas nós estamos falando de civilizações super antigas, tá? Como que surgiu essas civilizações? Vai lá para Gênesis 10 e começa a estudar a Torre de Babel, que é uma coisa assim, A Isa, faltou você escrever o conjunto das 10 nações. Já escrevi lá no comecinho, Isa, acho que você chegou atrasado. Inclusive mostrei um mapa das 10 nações, né? Mas é interessante mesmo, essas 10 nações. Quinta pergunta, os filhos de Cush, tá? Que está lá em Gênesis, que hoje é Etiópia. Veja só, gente, não existia Etiópia e não existia Sudão. Bom, quem é a Etiópia? A Etiópia é bom nós prestarmos atenção nela, porque ela está abrindo as portas para que o Sudão faça um acordo com a Rússia. Eu acho que nós vamos ter notícias nos próximos 3, 4 anos sobre algum alinhamento entre a Rússia e esses dois países. A Rússia já tem com a Etiópia e agora com o Sudão. Ah, por causa dos diamantes? Gente, ok. Deus permite, porque a palavra que está em Ezequiel 38:1, no hebraico é anzol. Eu colocarei um desejo no coração da Rússia, no caso, que nós entendemos, e ela vai querer cobiçar uma série de minerais no mundo, e aí ela vai sair atrás de fazendo aliança. Mas nós sabemos que a intenção de Deus é permitir que se cumpra a palavra dele, porque ele sabe que essa palavra vai se cumprir. E aí é muito interessante. Olha, Put a Líbia, gente, equipados para matar. A Líbia, depois do Muammar Gaddafi, ela desentregou-se, né? Ela se desmantelou. O Gago não consegue, desentregou-se. Desmantelou-se, tá? E o que nós temos ali? A, a Rússia está equipando de novo a Líbia. Então, enquanto está todo mundo discutindo o vírus, está todo mundo... Porque, às vezes, amado, a gente chama isso lá no Pantanal, quando eu fui pastor em Campo Grande, tinha um termo lá que quando eu ouvi esse termo, eu falei, cara, mas isso é usado, né, em escatologia, isso é usado em guerra, né, que é boi de piranha. Tá? Triste a história, né, gente? Você vai passar uma manada, né, de bois pelo rio cheio de piranha. O que você faz? Você sacrifica um boi, você joga aqui um boi, enquanto as piranhas estão comendo este boi, a manada atravessa, tá? Enquanto o mundo está discutindo essa questão do vírus e outro mais, a 5G, a Rússia está quietinha equipando a Líbia de novo. Então a Líbia ainda vai dar notícia porque está lá. Então, Gomer, atual Turquia e suas tropas. Aqui Gomer já é uma coisa mais séria, porque, eu não sei se você sabe, a Turquia está uma parte dela tá no Oriente Médio e outra parte, podemos dizer que está na Europa. Tá? O rabinho dela, desculpa a expressão, o finalzinho dela pega a Europa. Você é só olhar lá no mapa. Tá? E aí, quando você vê Ezequiel tendo uma visão, se você ler sobre Gomer, você vai ver que ele abre um pouco mais esse leque. Aí fala de várias vezes, é como se tivesse 3 Gomers, tá, se levantando. Mas Ezequiel não tinha essa visão que nós temos hoje, que existe 3 Turquias no sentido de mapa. O que é importante é que toda este local, toda essa região da Turquia, apesar de ter uma parte na Europa, outra parte no Oriente Médio, outra parte mais próxima das nações do Irã e do Iraque ali, você vai ter uma Turquia completamente islâmica. O governo da Turquia não é um governo conforme é o governo do Irã, que é um governo teocrático, tá? O da Turquia é um governo democrático, mas com os pés no Alcorão. E aí, qual que é a diferença entre o Irã e a Turquia? Gente, é uma questão do um novo Ayatollah se levantar, e vocês sabem que uma das frases que se fala, nós iremos destruir Israel. E levantar e convencer a Turquia a seguir à risca, né, a visão dos xiitas, né, que hoje ela está mais perto dos tufis, tá? O tufismo, né, que o pessoal vai chegar ali, tá? Ok, gente, desculpa,
Era o último. Então, aqui assim, vou conseguir terminar só 4 minutos adiantado. Então, como eu disse, é muitas informações, tá? O que seria exatamente a Torre de Babel? Agora, eu vou tentar responder algumas perguntas aqui. Gente, a Torre de Babel é uma construção faraônica. Existem interpretações de que devem ter recebido ajudas de um povo muito forte e um povo com uma sabedoria incrível. Aí, primeira teoria leliana, tá? Os Néfilins. Segunda teoria leliana, aliens. Terceira teoria do nada. Nós não sabemos quem foram os arquitetos. O que nós sabemos é que existem muitos mistérios, tá? Na humanidade, que é muito simples. Vamos pegar Dubai, tá? Vamos supor daqui, Jesus não vem, mas ele vai vir muito em breve. Mas vamos supor que se demore 2.000 anos. E aí Dubai com certeza já vai estar nos escombros ou vai se tornar até um ponto turístico, né? Ali. E alguém fala assim, não, como é que alguém consegue construir uma cidade dessa do nada? Deve ter recebido ajuda dos alienígenas, aliens ou de alguma outra entidade. Então, eu não ficaria surpreso que todas essas grandes construções que se fala que era impossível se construir na época, nada mais é que resultado daquilo que Daniel fala, da ciência e do conhecimento dos homens. É claro que hoje nós atingimos um patamar maior. Então, respondendo finalmente a pergunta, Torre de Babel é uma construção enigmática, uma construção que humanamente, aos nossos olhos, não se tinha condições de fazer naquela época, tá? E que poderia ser feito sim por anjos caídos. E aí nós temos o capítulo 7 e 8, a pergunta é anjos caídos? Nós temos o capítulo 7 e 8 de Enoque, onde uma entidade chamada Azazel, essa entidade aparece num filme do Denzel Washington. É isso mesmo, uma entidade que passa pelo toque. Tá? Uma das músicas dos Rolling Stones é dedicada a essa entidade Azazel. É outra coisa que talvez a gente poderia um dia falar, né, sobre algumas mensagens subliminares em algumas músicas, tá? Não estou aqui dizendo que é do capeta, mas que existe mensagens subliminares, existe, tá, gente? E nessa música dos Rolling Stones tem essa entidade de Azazel. Azazel lidera 300, olha, 300, gente. É interessante essa analogia com os 300 de Gideões, né? Parece que o diabo sempre imitando. E eles vão ali no Monte Hermon. Por isso que o Monte Hermon, ele é um monte, como é que fala assim, místico dentro da teoria dos Néfilins, tá? O Monte Hermon, se você for pegar historicamente, não só nos livros apócrifos, mas alguns textos sagrados, você vai ver que o Monte Hermon ali, ele fica numa questão um pouco, não mexam lá, não se vai para lá. Bom, aonde foi a Torre de Babel? Em primeiro lugar, se acredita que foi perto desse Monte Hermon, tá? Mas você vai ver isso lá no texto de Gênesis dizendo que não, tá? Que vai ser praticamente lá na Babilônia, né? Ou antigo Iraque, atual Iraque hoje em dia. A Mesopotâmia, que eles vão chamar, tá? Enfim, nós temos várias localizações. Eu prefiro ficar com Gênesis, tá? Onde diz mais ou menos onde está essa localização dessa torre, então eu fecho aí naquela questão. O outro ponto importante é para nós irmos já para. Tem esse requisito da localização. Não, da localização da Torre de Babel não se tem. Mas se está se fazendo uma pesquisa agora, gente, com a tecnologia nova. Inclusive, eles já descobriram uma cidade maia e outra cidade asteca entre Cusco, Machu Picchu e Tiwanaku. Tá? São 3 lugares aqui na América do Sul. Tá? E eles descobriram uma civilização através de uma tecnologia que eles fazem uma leitura abaixo da terra. Eu não sei, o Lelo talvez deva saber o nome, mas é uma técnica de fazer uma leitura subterrânea. E aí eles aplicaram isso também lá no altar perto de Jerusalém. Foi ali que eles conseguiram localizar vestígios do altar de Ezequias. Ezequias? Não, desculpa, não é Ezequias, um dos reis de Israel. Eu não vou errar aqui não, tá, gente? Um dos reis de Israel, que fez uma abominação, tá? Então, assim,
essas informações são muitas, gente. Ah, não vou encontrar o Eldorado não, gente. Ok, eu preciso acabar agora, tá bom? Então, gente, se vocês quiserem, porque praticamente eu ia parar aqui. Então, primeira possibilidade, eu volto em Colossenses 3. Segunda possibilidade, tá? Nós continuamos em Apocalipse, estudando os símbolos e sinais de Apocalipse. E possibilidade terceira, eu pego umas 20 perguntas de vocês, tá? E a gente trabalha só com as perguntas, tá bom? Deixa eu ver se eu fiquei uma para trás. Ô, Nancy, os huguenotes, eu não vou te saber dizer agora, tá? Porque a gente precisava trabalhar um pouquinho mais. Você me perdoa, Nancy. Ok. Gente, mensagens subliminares é um estudo que um dia eu quero fazer, não só por causa de desenhos, mas por causa dessas mensagens ocultas, tá? Eu quero encerrar com uma pergunta que me fizeram. Bom, a nova era tem a ver com os Illuminates? Gente, acabaram de fazer em outro canal. A nova era, gente, nós precisamos entender o seguinte, que esse termo ele foi até a década de 70. A década de 70 é um marco antropológico e sociológico na sociedade. Entendeu? A década de 70 aconteceram algumas. Eu vou colocar na mídia, tá? Eu sei que eu já invadi um pouquinho, mas aguenta aí, tá? Na mídia, nós temos, né, outubro, o Brian Jones dos Rolling Stones morre afogado. Depois, um pouquinho mais, a Janis Joplin morre. Depois, Jimi Hendrix morre. Tá? Se lembra de uma música do Cazuza, Meus Heróis Morreram Todos de Overdose? É isso que o Cazuza estava falando. Então, apesar dessas mortes, mas o que essas mortes têm a ver? Tem a ver tudo. Porque balança. Como a epidemia hoje está balançando com as pessoas. Você acha que quando nós voltarmos, todo mundo vai se abraçar? As pessoas vão ficar com certo receio. Muitos outros aprenderam a comprar pelo delivery, vão continuar a aprender a comunidade. Empresas vão começar a fazer escritório dentro das casas das pessoas que não faziam antes. Então, uma coisa pode gerar tudo, Uma pedrinha que é quando uma borboleta, né? Bate asa, é Confúcio que falava isso, né? Quando uma borboleta bate asas aqui, vai fazer maremoto do outro lado do continente. Se lembra do Itamar Franco? Eu prometo encerrar agora. O Itamar Franco, quando ele fez uma frase idiota, né? Ele assume o poder, né? E naquela transição lá do Tancredo, e ele fala assim, eu vou congelar a dívida. No outro dia, as bolsas de valores caíram no mundo inteiro, por causa de uma frase. Então, assim, o mundo, na realidade, ele é muito frágil. A sociedade está frágil. Às vezes, uma frase muda tudo. A Primeira Guerra Mundial não foi por causa de uma morte? Gente, eu encerro, senão nós vamos ficar até... Às vezes tem um aulão que a gente fica até 11 e pouco. Amém? Senhor, obrigado por tudo. Eu espero que realmente a gente possa ter pensado nessas informações e que possamos entender, Pai querido, que as tuas promessas para a igreja, elas vão se cumprir e nós não iremos sofrer dano algum. Cremos nessa verdade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, gente.